Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, Deus. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor. Grata a Ti, Senhor. Mais uma vez juntinho aqui na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entra aí com muita alegria no coração, muita fé, esperança e amor. Mas nós todos juntinhos aqui, na mesma fé, na mesma concordância. Entre deixando o seu like. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que se inscreveu no canal, Deus abençoe pela confiança. Estou em oração pela sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva aí e abençoe o canal. Seja um abençoador, seja um adorador de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora, mas eu não sou crente. É para esse que o Senhor veio. A oração, a palavra e o louvor. Para você se tornar um adorador de Jesus, porque Deus se agrada disso. Aquele que confessa Ele como seu único suficiente Salvador, você não confessou ainda o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador? Pois se você tem um particular com Ele, vai ali no cantinho e você fala: eis-me aqui, Senhor. Humildemente, de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. E o Senhor vai te abraçar, tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. Glória a Deus, aleluia, faça isso. Isso vai agradar o coração de Deus. E você vai você tem uma intercessora aqui, você vai ter o Deus que te protege aí, o guardião fiel do seu povo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque ele vai se alegrar, porque o filho reconheceu que ele é seu único suficiente Salvador. Só precisa você fazer isso, confessar com a sua boca e ter um particular com Ele. E ande aqui conosco na mesma fé, na mesma concordância, todos os dias na oração, na palavra, no louvor, acompanhando. E você tem uma intercessora pela sua vida. Você tem um guarda fiel e uma intercessora pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos. Eu sou sedenta de oração, você é sedento de oração? Então venha conosco, em nome do Senhor Jesus. E sou sedenta da palavra, dos louvores. Quando eu louvo, o Espírito Santo me visita. Então é muito lindo, é muito lindo. É quando a gente tem comunhão com Deus e quando nós andamos na presença do Senhor, buscando Ele de dia e de noite. É necessário? É necessário. Nós temos que honrar a Deus em primeiro lugar. E o resto, Ele vai completar aí no dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor. Você envia esta oração a outras pessoas. Já apresentei sua vida em oração. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já o Senhor está no controle de tudo. Ele fala que onde tem 1, 2, 3, Ele está. Então tem muito mais aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glorioso e poderoso é Ele. Ele, que toda honra e toda glória seja para Ele, que nós venha diminuir, Ele venha crescer. Nós somos merecedores de alguma coisa? Não, mas Ele é piedoso e misericordioso. Vamos pedir misericórdia, vamos pedir perdão, vamos pedir socorro a Ele, vamos bater na porta para Ele abrir, Ele vai abrir. Ele é o dono da porta. Glória a Deus, da porta da vitória, da porta da bênção, da porta da misericórdia, da porta da salvação. Ele tem a chave de todas as portas que nós precisamos aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, né, meus irmãos? Vamos juntinho aí na mesma fé, na mesma concordância, que Deus se agrade dessa união. Em nome de Jesus. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você... Não importa. O importante é que você ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus veio para todos. Todos ouvir. Não importa que raça, que nação você seja. Ele quer que você ouça a palavra dele. Que você entenda e compreenda o que ele está falando em nome do Senhor Jesus. Vamos andar aí na mesma fé, na mesma concordância, em comunhão com ele? Nada é impossível para ele. Para nós pode ser, mas para ele não é não. Ele é o especialista no impossível. O que você não pode, com a força dos seus braços, você pode colocar nas mãos de Deus, que tudo mais ele fará. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí, o versículo que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Meus irmãos, prestem atenção.
porque o Senhor vai falar aos nossos corações. É a palavra dele, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos para Lucas, capítulo 18, versículo 24 e versículo 25. Fala assim: e vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. Não vamos interpretar o texto como que nós não podemos ter riqueza, mas o nosso coração não tem que estar nelas. O nosso coração tem que estar em Deus. E Deus, ele veio para aqueles que buscam e com coração humilde. E aqui fala, mais uma vez para meus irmãos entender. E vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 24 e versículo 25. Vamos aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma das declarações mais chocantes de Jesus é que é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. No entanto, esta é apenas uma das muitas declarações que ele fez sobre riquezas e pobreza. E a perspectiva presente nesta passagem essa passagem é repetida por escritores e figuras principais em várias cartas do Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos e fazer a si mesmo perguntas. Vou repetir. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos e fazer a si mesmo perguntas. Como estais? Será que sou uma pessoa gananciosa? Será que sou uma pessoa egoísta? Será que sempre quero mais e mais? Será que tenho um desejo voltado à honra, ao prestígio e ao poder que os ricos frequentemente possuem? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Pobreza. Uma das tarefas que Jesus considera uma parte fundamental de sua missão dirigida pelo Espírito Santo era a de evangelizar os pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. A razão disso é que o Evangelho, as boas novas sobre o perdão, a salvação espiritual, é uma nova vida através da fé em Cristo e uma mensagem de esperança aos pobres. Mateus capítulo 5, versículo 3. Os pobres são as pessoas carentes, desfavorecidas e muitas vezes oprimidas no mundo. Em termos
bíblicos, eles representam aqueles que estão em grandes necessidades e humildemente se dirigem a Deus pedindo ajuda. Os pobres podem não ter status ou influência no mundo, mas se forem fiéis a Deus, podem esperar o momento em que Deus os libertará, como também a todo o seu povo, do pecado, sofrimento, fome, ódio que estão no mundo. Aleluia, glória a Deus. Até aqui, meus irmãos. Aleluia, aleluia. A Bíblia é que diz isso. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Os meus irmãos entendeu o que Deus quis dizer, foi explicado. Do pobre e do rico, da pobreza e da riqueza. Que o rico tem todas as riquezas dele. Quando ele se apega nisso, ele tira a glória que Deus tem e coloca nas riquezas. Não, o Senhor, ele veio para todos, mas aquele que coloca os seus cuidados em Deus, a sua fé. Ele está falando, eu vim e explicou pobreza e riqueza. Os pobres buscam o Senhor porque tem sede, tem falta de alguma coisa, tem necessidade. E só Jesus pode dar esse conforto para qualquer um de nós, tirando nossos pecados, nossas aflições, o nosso medo, tirando as aflições do coração. E o rico, ele se acomoda na riqueza. Ele não lembra que Deus é Deus quando está na riqueza. Tudo para ele está perfeito, está bom. Mas quando perde tudo, aí vem para os pés do Senhor. Aí vem para os pés do Senhor, pedindo piedade e misericórdia. Às vezes Deus até tira, porque sabe que ele vai se perder, porque sabe que ele vai se prejudicar no meio dessas riquezas. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, entendeu? Eu vou ler mais uma vez aqui o começo. E vendo Jesus que eles ficaram muito tristes, disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar no fundo, entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, entendeu? É a palavra que está falando, meus irmãos. Porque nós que somos humildes e pobres, pobre é o diabo que fala, né? É a maneira de falar. Necessitado da presença do Senhor, das grandezas do Senhor, nós buscamos o Senhor quando nós estamos nas dificuldades. Nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa confiança no Senhor. Buscamos em oração, buscamos comunhão, buscamos na igreja, buscamos um relacionamento com Deus, porque sabe que Ele vem nos socorrer. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Amém, amém, meus irmãos. Foi bem explicadinho aqui. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A palavra de Deus fala que nós não tem que desviar o nosso foco de nada, para nada. Só o nosso foco vem no Senhor, porque Ele tem tudo isso que nós precisamos.
A riqueza é proibido? Não, meus irmãos, nós temos que comer o melhor desta terra. Mas nós não podemos se assegurar na riqueza. Olha sobre a casa na rocha. Quem constrói a casa na rocha? Quem está firmado em Deus. Vem os ventos, vem a chuva, vem a tempestade, mas o vento vem, mas não derruba a casa, porque você está firmado na rocha, na videira que é Jesus. E aquele que está confiado nas suas grandes riquezas, constrói a sua casa na areia, porque não está firmado no Senhor. Não estão firmados nas suas riquezas, nas suas posses. E que saiam da presença do Senhor, aqueles que Deus abençoe e não volta mais. E aí está construindo sua casa na areia, vem um vento, você confiou em quem? Nas suas riquezas, no seu dinheiro? Você confiou aí no seu poderio? E aí vem um vento, a tempestade e derruba. E aí? E derruba. E aí? Temos que estar confiados em Deus, temos que estar firmados em Deus. É que o Senhor está falando aqui. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, que você vê a dificuldade, do que um rico entrar no reino de Deus. Sou eu que estou falando, meus irmãos? Não, é a palavra. Glória a Deus, aleluia. E o pobre, ele não pode se entristecer porque ele é pobre. Porque nós buscamos Jesus. Jesus, ele é o filho do grande Deus, do Criador do céu e da terra, do dono do ouro e da prata. Ele foi nascido aonde? Numa manjedoura, meus irmãos. Numa manjedoura. Numa manjedoura. Ele não foi nascido no palácio. Glória a Deus, aleluia. Foi o amor de Deus imensurável. E ele nasceu assim, porque ele veio a favor daqueles que buscam a ele de todo o seu coração, com muita humildade, não pisando nos outros, não sendo arrogante. Ele veio humilde. Cuspiram na cara dele, ele deu a outra face. Ele cumpriu o que foi escrito por Deus, pelo dedo de Deus aqui na terra. E nós temos que andar na mesma fé, na mesma concordância assim também. O Senhor, ele fala que a graça dele nos basta. A graça dele nos basta porque ele supre da nossa necessidade que nós precisamos. E ele jamais vai dar alguma coisa nas suas mãos que você saia da presença dele. Ele precisa nos preparar, nós precisamos ser preparados para receber a bênção. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. E eu apresento a vida dos meus irmãos nesta hora em oração. E quando você colocar o seu joelho no chão, não esqueça de orar pelo Brasil, pelas criancinhas do universo, dos países do mundo, dos doentes dos hospitais, das casas de recuperação, os asilos, os enfermos, as cadeias, os jovens, adolescentes que estão abandonados nas ruas, os países de guerra. Ore, vamos levantar a nação. Vamos levantar guerreiros e guerreiras. Vamos juntos, somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Deus proverá sobre a sua vida, te dá fortaleza, te dá bom ânimo, te capacita. Ele te conhece, conhece o seu coração, a sua mente, sabe que você é bondoso. E que nós não queremos só para nós a bênção. Nós queremos dividir com nossos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento o canal Adorador de Jesus, Deus é fiel, que já é teu. Eu te apresento a minha vida e a vida desse servo, dessa serva que está na mesma fé, na mesma concordância, de todos aqueles que me pediram oração, de todos aqueles que eu falei que ia orar, eu apresento na mão do Senhor agora, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu apresento o Brasil, acampa os seus anjos nos quatro cantos do Brasil, proteja o Brasil, faça segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu apresento Israel, esse país de guerra, eu apresento, Senhor Jesus, incline os seus ouvidos às orações daquele povo, tenha piedade e misericórdia, acampa os seus anjos, meu Pai, nos quatro cantos daqueles lugares, meu Pai.
Proteja o seu povo. O Senhor não perdeu o controle, não. Acredito que sim, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu apresento os doentes dos hospitais do Brasil, de todos os lugares, dos hospitais que estão os doentes, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão orando, incline os seus ouvidos às orações. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Senhor, faça segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Visita eles, meu Pai. Eu te apresento as casas de repouso, as casas de recuperação, os asilos. Eu te apresento as cadeias, Senhor. Entra, o Senhor é advogado, é juízo. O Senhor tudo pode, tudo faz, tudo executa. O poder está em suas mãos. Apresenta as criancinhas do universo, dos países do mundo. Onde tiver uma criancinha sofrida, maltratada, Senhor, acampa os seus anjos. Ele não pode se defender, meu Pai. Nas escolas, proteja, acampa os seus anjos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Na rua, onde eles estiverem, nos lares. Proteja as crianças, os jovens, adolescentes. Eu coloco nas suas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus. E o meu irmão, a minha irmã vai para o seu cantinho de oração e apresente em nome do Senhor Jesus. Eu vou para o meu cantinho de oração e nós continua. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar o Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e que você tenha um dia abençoado, um dia vitorioso. Amém?